Colossenses 3, 20 e 21. Aí nós vamos assinalar o que é importante, muito importante, para você gravar. Dia dos Pais. Como o pai tem que proceder com os filhos. Como o pai não pode deixar que os filhos se quebrem, a família se quebre. Gente, isso é muito importante. Colossenses 3, 20 e 21. Filhos, há muitos filhos aqui. Em tudo obedecei a vossos pais. Vou obedecer meu pai só nisso, disso? Não, em tudo. Estava lendo um livro outro dia, que o pastor, ele foi chamado para ser pastor, e o pai dele disse, não aceito um filho sendo pastor evangélico. E ele disse para o pai dele o seguinte coisa, meu pai, não serei mais pastor. Deus me chamou. Se ele me chamou, ele vai dizer para ti isso aí. Irmão, não demorou muito tempo, não sei quanto tempo, mas o pai aparece para o filho, meu filho, eu te dou a permissão de você ser pastor. Olha a obediência em tudo. Obedecei aos pais em tudo. Pois fazê-lo é grato. Fazê-lo isso é agradável a Deus. Pais e filhos. Estou começando aqui pelos filhos. Obedecei, que é agradável. Essa palavra é muito forte, viu? No original aqui tem grato. Algumas traduções não tem. Agradável a Deus. Diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos. Como é que eu vou irritar meus filhos? Como é que eu vou irritar meus filhos? Pai, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados, não vão servir para nada. Não vão estudar mais, vão quebrar na vida. Vão se quebrar. Como é que eu posso irritar meus filhos? Se eu não os amo. Se eu não vivo aquilo que eu prego. Se eu faço diferença em casa de um filho para o outro. Olha, gente, vou dizer uma coisa aqui para vocês. Olha para a tua mão aqui. Tu tem 5 dedos. Cada um é diferente do outro. Assim são os filhos. Cada filho é diferente um do outro. Não pense que você tem que saber tratar. Obrigado, Maricléia. Você tem que saber tratar cada filho, você tem que saber tratar de um jeito. Cada filho você tem que saber tratar de um jeito. Não são iguais, não começa a comparar, a exigir o que um outro vai fazer, porque o outro, não são iguais. Às vezes a nota de um é sempre 10, a do outro é 6, 6,5, 7. Não é? O empenho pode ser igual, porém, os resultados não. Então, você vai demonstrar ao teu filho esse amor. Não irriteis os vossos filhos. Não viva aquilo, não é? Mentira diante do filho. Tem muito pai que vive mentindo diante do filho. Não irrita teu filho, meu irmão. Tu vai desanimá-lo totalmente. Aquele rapaz que ia ter uma performance exemplar, não vai ter mais. Cuidado, pais. Não irriteis os vossos filhos. Cria teus filhos no temor ao Senhor. Os filhos têm que ser criados no temor ao Senhor. Então, o temor ao Senhor, eu gostaria de pegar isso aqui, o pecado assedia o homem. Onde ele vai tem pecado. Todo lugar que ele vai tem o pecado. O pecado. O que o afasta do pecado? Eu acho a coisa mais importante que quando se fala de temor do Senhor, é que o temor do Senhor, ele é o elemento fundamental para tu não pecar. É que mais te afugenta do pecado é o temor ao Senhor. Então, isso para mim é o mais importante que tem. Você pode dizer muita coisa sobre o temor a Deus, mas nada igual ao
Ele que vai te tirar do pecado. É o temor a Deus. Tu vai ver que tu vai escapar tanto de pecar por causa do temor a Deus. Então eu quero deixar algumas coisas rapidamente para vocês de grande importância. Em Efésios, capítulo 6, de 1 a 4, também é outra passagem belíssima sobre pais, Dia dos Pais. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. A obediência é no Senhor. Agora, os pais têm que amar os filhos. Os pais são provedores dos filhos. Nada pode faltar na minha casa. Nada. Eu sou responsável, Deus me botou como pai, o provedor da casa. Nada vai faltar para aquela família, para aqueles filhos. Isso é importante, gente. Os nossos filhos são do Senhor. Eu tomo conta dos meus, que são do Senhor. Vocês tomam conta daquilo que é herança do Senhor. São os vossos filhos. É herança do Senhor. O que tu está fazendo com a herança do Senhor? Cuidado com essas coisas que a gente precisa entender bem. Pois obedecer aos nossos pais é justo. Deus criou para isso. E não uma família de desajustados. Nós já vamos ver aqui rapidamente como na Bíblia tem família desajustada e o preço que pagaram. Porque não souberam honrar. Eu gosto muito dessa palavra quando eu falo de pais com filho, honrar. Como eu também falo de dízimo e oferta, honrar. Você tem que honrar Jesus, teus dízimos com tuas ofertas. O coração, é o coração. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem. Sabe o que te vá bem? Tu tenha prosperidade. Honra, aqui vem a palavra honrar. Na tua Bíblia tem honrar? A minha tem honrar. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, quer dizer, tu tenha prosperidade na vida. Esse relacionamento é muito importante, gente. Quem aqui não quer ver o filho próspero? Quem aqui não quer ver o filho com mais anos de vida? Honra teu pai, é um mandamento de Deus, um dos 10 mandamentos, com uma consequência imediata, com promessas para quem honra seu pai e sua mãe. Honrar pai e mãe, certo? E vós, pais, olha o vínculo que existe pai e filho, filho e pai. É muito importante, gente. A gente está perdendo filhos para o diabo. Satanás está ganhando nossos filhos para ele. Está ganhando. Bem na esquina tem ele para entregar o droga para os filhos. Bem na esquina ele está lá vendendo suas drogas, seus baseados, para levar para destruir a família. Destrói a família. Então a gente está perdendo. Eu estava vendo, veja só, no YouTube eu estava vendo um pastor, chamou a atenção, aí eu fui ver esses bonequinhos que a gente dá para as crianças, o tecladozinho, o iPhone, esses elementos aí, toda briguinha deles dos bonequinhos com os bonequinhos, o pai é o trouxa das briguinhas. O pai é o velho superado. Uma das coisas mais importantes que tem no lar é a autoridade do pai. Que Apocalipse chama a chave de Davi. A autoridade do pai. Meu irmão, esses bonequinhos estão brigando lá e a criança está brincando. Aí ela chega em casa e quer chamar o pai dela de bobão. Por quê? Porque os bonequinhos estão brigando. O pai é o velhaco. O pai agora é diferente como eu via meu pai. Meu pai foi meu herói, não era nem crente.
depois que ele se converteu. O pai é o babaca da casa. O pai é o superado, está superado. A criança está o tempo todo com esse negocinho aqui. Chega em casa, o pai é o bobão. O pai é o bobão. Pode contar que vai dar problema. Pode dar problema. Então, vós, pais, não provoqueis aos vossos filhos a revolta, a ira. Não provoca isso nos teus filhos. Viva os valores do reino de Deus para eles observarem. Um dos maiores exemplos que eu conheço, um dos melhores exemplos que eu conheço, é um exemplo simples. Eu gosto muito de coisas simples que você possa discipular, ensinar. É o espelho. O espelho, ele é mudo, ele não fala nada. Mas, meu irmão, quando tu chega, ai das mulheres, né, como se fosse um espelho, hein? Você chega diante do espelho, tu bota a tua roupa, tu bota a gravata, tu coloca o terno, tu coloca o cabelo, tu ajeita, não é? É uma referência importante para nós. É o espelho. Ele te mostra tudo que você quer olhar. Assim é o espelho, o pai é um espelho para o filho. O filho, ele vê mais, ele vê mais do que ele escuta. Sermão, 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 pode não adiantar nadinha. Ele não está vendo nada disso em ti. Ele está vendo um pai que não vive aquilo que prega, certo? Então, o espelho, ele é mudo, mas o espelho, ele demonstra quem tu és. Ou você não está demonstrando quem tu és verdadeiramente para teus filhos? Demonstra. O espelho demonstra. O espelho, ele tem que estar limpo. Se tiver sujo, tu não vai te observar bem. Limpa, pai, tua vida. Tem pai que a vida dele é suja. Então, o espelho, para tu ver um espelho, tem que estar bem limpo para tu poder te observar. O espelho é um exemplo tão lindo, tão simples. Então, o espelho no escuro, vai adiantar alguma coisa? Tu vai te vestir no espelho no escuro. O espelho tem que ter o quê? Luz. A luz faz parte de um espelho para você, para o espelho lhe ajudar. E a luz é Cristo Jesus. Olha a comparação, não é? Espelho para os meus pés, luz para os meus caminhos. Então, o espelho tem que ter luminosidade para você usar o espelho. Luz, tem que ter luz. E mais o espelho pode me ajudar? O espelho tem que ser plano. Tu vai te olhar num espelho côncavo ou num espelho convexo, tu não vai te observar bem. O espelho é plano, todo espelho é plano. Tua vida tem que ser plana. Você chega em casa, não é? Vida plana. Então, é um exemplo muito importante. Vamos pegar na Bíblia alguns exemplos. Eu estou pulando para dar tempo, para eu não atrapalhar minhas criancinhas que eles vêm aí fazer para nós fazer aquele louvor que eles fazem, não é? Vamos pegar alguns exemplos na Bíblia de homens. Às vezes o homem lá fora até é uma pessoa muito importante, tanto no mundo secular quanto na Bíblia. Vou dar alguns exemplos na Bíblia. Nada igual como a Bíblia Sagrada. Eu vou começar com o exemplo de Davi. Davi, ele era um tipo do pai distraído, ele não notava nada. Aquele homem que via tudo, aqueles salmos de Davi, ele é tido como um homem distraído. Vai Aminó, que se apaixona pela sua irmã, uma paixão assim esdrúxula, de um pai que tem filhos com outras mulheres e criados longe, e ele disse para um amigo seu, Abinadab, disse: olha, eu não estou comendo nada, eu estou abatido, o que está havendo contigo, filho do rei? Olha, meu problema é que eu estou apaixonado por Tamar, minha irmã, ela é filha
irmã de Absalão. Ela é minha meia-irmã. Aí a víbora, né? Porque às vezes a gente encontra umas pessoas que são víboras. A Abinadab disse para ele o seguinte: olha, tu faz o seguinte, só assim teu pai vem te visitar. Não visitava os filhos. Davi, o grande rei Davi, magistral, não é? Tu te finge de doente mesmo, que ele vai bater aqui, ele vem bater aqui. E Aminon se fingiu de doente. Aí Davi foi visitar, meu filho está doente, o que está havendo contigo? Tu está abatido. Aí ele disse assim, meu pai, é o seguinte, se tu mandar minha irmã Tamar, era muito linda, a Bíblia descreve que ela era muito linda, me visitar e fizer aqueles bolos que eu gosto, eu vou comer melhor, pai. Eu estou comendo pessimamente. Davi, que não via nada, distraído demais. Tá bom, eu vou mandar Tamar vir te ajudar. Mandou Tamar, vai visitar teu irmão, faz uns bolos para ele se alimentar melhor. E Tamar foi. Quando Tamar foi, Tamar estava preparando bolos para ele, veio trazer os bolos para ele, ele disse, não, manda sair todo mundo da casa. Quando mandou, Tamar disse, saiam todo mundo para o filho do rei comer. Ele estrupou a irmã, tomou posse dela na força e estrupou a irmã. O que Davi faz com isso? Gente, olha que situação gravíssima. O irmão dela, Absalão, e Davi. Davi se irritou tremendamente. Olha, se irritar, se zangar, o que adianta isso? Davi disse, olha, minha filha Tamar, fica com teu irmão Absalão. Teu irmão, quer dizer, o irmão é que vai discipular, orar por ela, ou é o pai? Ela foi morar com o irmão totalmente acabrunhada, triste, e alimentou no coração de Absalão um ódio tremendo pelo que Aminon fez com a irmã dele, irmã de pai e mãe. E Absalão vivia dizendo, eu vou matar Aminon, não vou deixar passar. Todo mundo sabia no palácio, menos Davi. Só Davi que não sabia. Um belo dia, 2 anos depois, nunca visitou, nunca tratou psicologicamente a filha que foi estrupada, nunca cuidou do irmão que foi o estrupador, merecia um cuidado especial do pai. Nada. Chama Absalão e disse, meu pai, eu queria que tu fosse na minha festa. Ora, Absalão usava até pó de ouro no cabelo, era riquíssimo. E aí o pai dele disse assim, Davi disse assim, meu filho, tu vai gastar muito dinheiro, eu não vou não, faz só para teus irmãos. Aí Absalão disse assim, mas olha, não deixa Aminon faltar. Eu não vou pesar para ti, Absalão. Olha, o pai vai pesar por filho, gente. O pai vai ser pesado por filho. Que pai, gente. E aí, fez a festa, e ele orientou os moços, como a Bíblia chamava, os secretários do filho do rei. Olha, embebeda ele e mata ele. Foi o que fizeram. Meu irmão, Davi, quando soube que fez Davi, se revoltou. Para revoltar, se revoltar. Isso é o pai. Deixa esse rapaz longe da minha casa. Cara, isso é conduta de um pai, gente. E ele foi criado longe dele. Quase 20 anos, meu irmão. Nunca visitou o filho. Um belo dia, o general dele, Joabe, disse, o rei, esse rapaz já está há tantos anos longe de ti, e ele mora com teu sogro que te odeia. O que esse cara não está plantando no coração de Absalão? Presta atenção, meu rei. Tá bom, bota ele para morar aqui perto da esquina, mas que não venha no palácio. Matou meu filho. E aí Joabe já deu uma ajuda, botou ele para morar perto. Nunca foi visitar.
Um belo dia, o filho dele fez uma guerra civil lá em Israel. Se levantou contra o pai, deu um golpe de Estado no pai dele. Só estou trazendo aqui para vocês, depois vocês podem dar uma lida nisso aí. Resultado dessa guerra, morreu Absalão. Morreu Absalão. O pai nunca cuidou dele. Aí chorava nos palácios: Absalão, Absalão, meu filho, por que não fui eu que morri nessa guerra? E aí ele perdeu o filho dele, morreu. Aí foi que ele foi lamentar essa grande perda. Eli, meu irmão, Eli, um dos homens mais famosos, juiz. Os filhos dele eram chamados, sabe como esse homem que fazia um trabalho maravilhoso em Israel, trabalhou na vida de Samuel, criou Samuel, mas os filhos dele eram omissos com os filhos dele. Os filhos faziam o que queriam, pegavam as mulheres, levavam para a cama, chegavam as ofertas, e ele sabia, traziam as ofertas, os holocaustos, e os filhos mandavam pegar a carne antes de ser oferecida ao Senhor, a carne do holocausto, que é salvação naquela época. A salvação é a expiação, era por esse holocausto que as pessoas traziam para o templo em Jerusalém. O garfo levava a carne crua, fazia o churrasco. Eram chamados filhos de Belial, os filhos de Eli. E Deus disse: olha, desde o Egito eu escolhi teus pais como a linha sacerdotal, mas longe de mim, Eli, da tua família, porque tu não foste leal comigo, tu amaste mais teus filhos do que a mim. Então, longe de mim, qualquer herança da tua vai ser sacerdote mais em Israel. Então, para vocês terem uma ideia, como o pai negligenciou totalmente o filho, se envolveu com os filhos. Aí você pega o maior juiz, o maior profeta do Velho Testamento, gente, Samuel. Samuel era de uma integridade, era um nome lá fora. Samuel, certa vez, disse, falando para o povo: há alguém que tem algo contra mim. Trovejou o céu. Algum dia eu defraudei alguém aqui em Israel. Algum dia eu pedi suborno para alguém. Algum dia eu subornei alguém. Nunca, não havia, era uma integridade tremenda. Mas quando ele envelheceu, os anciãos de Israel disseram: olha, Samuel, dá-nos um rei, porque teus filhos não vão te suceder. São homens corruptos, são homens de péssima índole. Olha só, como às vezes você lá fora é uma pessoa até, mas dentro de casa você pode ser uma pessoa tremendamente corrupta. Os filhos totalmente sem exemplo para nada. Homens de uma, não é? E você vê também na vida secular pessoas maravilhosas, de nome, de renome, escritores, médicos, cientistas, advogados, cuja família é a pior possível. Vamos pegar agora um exemplo bom, de um pai bom, para não ficar só no Dia dos Pais. Vamos tomar a nossa Bíblia, é muito importante, lá em Jó 1:5. Um exemplo de pai, gente. Um exemplo de pai. Chega de tanto pai que não soube. Jó 1:5. Jó, ele foi atingido duramente, nós sabemos, na área financeira, na área conjugal, na área de família, na área dos filhos, na saúde, nos amigos. Era um gentil, não era judeu, criado numa região altamente idólatra.
era a história de Jó. Era um homem totalmente, não é, criado ali à mercê de idolatria profunda naquela região. Então, Jó, eu vou resumir, Jó, ele se preocupava com os filhos de uma maneira assim elogiável. Tanto é que Deus disse até para Satanás, quando compareceu: tu conhece alguma pessoa íntegra como o meu servo Jó? Vai e toca nele, tu vai ver a integridade deste homem. Era de uma integridade tremenda. E Jó, uma das coisas mais... Jó teve 10 filhos, gente. 10, 7 homens e 3 mulheres. Olha só o que é um pai exemplar. Os 10 filhos de Jó andavam juntos. Todas as festas estavam os 10 juntos. Festejavam juntos. Se amavam. Agora, qual era o procedimento do servo? Qual era o procedimento de Jó? Jó, ele se preocupava com as festas que os filhos davam nas casas deles, e eles se convidavam sempre para as festas. Jó, ele, toda vez, ele fazia oração com medo de um filho passar das medidas durante a festa. Alguém pode beber demais, alguém pode, sei lá, se zangar, alguém pode cometer uma falha diante do Deus vivo, e eu vou chamá-lo individualmente. Era um discipulado que ele fazia, para ver se houve falha. Aí eu orava por cada um dos 10. E às vezes eu reunia os 10 e orava, e eu nunca deixei de madrugada de acordar e oferecer holocausto por eles. Holocausto é salvação. Eu nunca deixei de oferecer holocausto pela vida dos meus filhos. Então, este grande homem, ele era um homem temente a Deus, não é? Ele era um homem que tinha amizade muito grande pelos 10 filhos. Ele nunca deixou de exercer o sacerdócio em casa. Ele orava por cada filho, ele abençoava cada filho, ele oferecia sacrifício por cada filho. Sacerdócio. Você é sacerdote na tua casa? Às vezes não é. É um amigo do filho, às vezes, sei lá. Mas não tem essa função sacerdotal. O versículo 5 diz o seguinte: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Ele santificava seus filhos. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez eles tenham pecado, meus filhos, talvez tenha blasfemado contra Deus em seu coração, o homem é falho, talvez, e eu não vou deixar de estar santificando meus filhos. Olha o sacerdócio, olha a prestação de conta, olha que legado ele deixou para nós, como exemplo. Assim fazia Jó continuamente. Então, gente, a gente precisa ser em casa esse pai cuidadoso, esse pai exemplar, esse pai amoroso, esse pai que se preocupa com a salvação dos filhos, oferecia holocausto. Esse pai que chamava para prestar conta para ele da vida deles.
esse pai que se preocupava com a santificação dos filhos. Exemplo maravilhoso é esse de Jó, não é? Um outro exemplo para nós, lá em Gênesis 18, 18 a 19, eu queria que vocês até anotassem esses dois versículos, é muito importante para nós. Diz o seguinte: Abraão era comprometido com as futuras gerações. Eu botei aqui. Agora vamos ler o versículo. Era comprometido com as futuras gerações. Hoje todo mundo fala da herança de Abraão, só fala de prosperidade financeira, econômica. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, diz Gênesis 18, 18. Uma grande e poderosa nação, e realmente, até agora, as nações estão sendo formadas, as famílias em Abraão, é o nosso pai Abraão. Então, esse compromisso lá de Gênesis 18 continua, Hebreus fala disso também. E nele em Abraão, pelo seu exemplo de fé, serão benditas todas as nações da terra. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos, aí entra a gente, aí entra nós. Ele escolheu para nós ordenarmos nossos filhos, isto é, ter cuidado com nossos filhos, sermos exemplo para os nossos filhos. Tem um rei chamado Ezequias, que teve um filho chamado Manassés. A hora que Deus disse para ele, ele tinha 3 anos de idade, Manassés. Deus disse assim: Ezequias, ordena teu filho, tua família, porque tu está doente, tu está morrendo, e eu quero que tua família esteja ordenada para te suceder. Ele foi um grande rei, está aí. Em casa, não deu as mínimas para o filho. Aí lá veio um filho chamado Manassés. Esse rei, um dia veio uma comitiva da Babilônia, que ainda não era grande, ainda não era poderosa. Ele expôs o palácio dele, todo o seu ouro, toda a sua fortuna. Ele expôs. E esse homem, ele se esqueceu de exaltar Deus, se exaltou. Sei o que é um homem, né? Veja como é o homem. Isaías voltou a ele e disse: olha, Ezequias, porque tu não exaltaste Deus, essa nação que tu mostraste, todo o teu ouro do que Deus te deu, ela vem e vai levar tudo. E outra coisa, ela vai levar até os teus filhos, os filhos dessa geração, quando eles vierem, para serem escravos e castrados, eunucos, porque tu assim procedeste. Aí Ezequias, o que Ezequias falou, você vê como o pai não é comprometido. Então a minha geração não vai ser atingida, eu não vou ser atingido, então que se dane. As futuras gerações, eu não estou nem aí para as futuras gerações. É um exemplo péssimo de um grande rei, que não se preocupou com as futuras gerações, gente. As futuras gerações são nossos filhos, nossos netos. Irmão, o que aconteceu com Israel? Cativeiro da Babilônia. Porque esse rei não cuidou do seu filho. Não cuidou do seu filho. Aí você pega como exemplo, não cuidaram dos filhos. Isaac, não é? E Esaú e Jacó. Teve Esaú e Jacó. Inimigos. Ismael e Isaac. Divididos totalmente. Quase que inimigos. José com seus irmãos. O que Jacó teve cuidado com os filhos? Nenhum. Mataram ou pensaram que tiverem José do Egito. Foi horrível o
que fizeram com José. Por quê? Faltou o pai cuidar dos filhos. Não cuidou dos filhos. As consequências na família patriarcal foram terríveis, porque não cuidaram dos filhos, não ligaram para as próximas gerações. Nós somos responsáveis, não só na igreja, como na família, pelas futuras gerações. Se nós não cuidarmos dos filhos, das futuras gerações, o que vai ser da igreja do Senhor? Então, Manassés foi um monstro. Manassés foi um monstro. Até filhos dele ele ofereceu como holocausto para demônios, para Baal. Porque Ezequias disse, olha, não tem nada a ver com as futuras gerações. Se eu não vou ser atingido, que se dane as futuras gerações. Está vendo, gente, como as coisas são? Aí você vai ver um exemplo, as crianças não estão vindo ainda, não é? Eu estou esperando, quando elas vierem eu dou meu checkmate aqui. A águia ela se preocupou em colocar os seus filhotes, o seu ovinho lá no cume do penhasco. Por quê? Por causa dos predadores. E com quem tem andado teus filhos? Com quem tem andado teus filhos? Com predadores? Pois a águia ficava lá de cima, levava comidinha para os filhotes. Depois ela desarmava o ninho, deixava os espinhos ficarem pegando nas águias, para eles terem coragem de se atirar lá de cima. E se comemos com os espinhos, as águias menorzinhas, as filhotes, se não se jogavam lá de cima, ela empurrava e acompanhava com as suas asas e ia treinando os filhotes. Então, gente, a águia se preocupa com os filhotes, treina os filhotes, não abandona os filhotes e coloca seu ninho lá no mais alto, mais elevado cume, por causa dos predadores. Hoje os predadores estão aí, gente, armados contra. Eu sempre digo o seguinte, a minha geração foi muito mais fácil do que a geração dos meus filhos, a geração dos meus netos está muito mais difícil, e isso vai piorar cada dia mais. As futuras gerações ter hoje concorrência na televisão, na internet, desses tablets, né? Tem hoje uma concorrência muito grande, os pais têm. O pai trabalha, a mãe trabalha, não é? A concorrência é muito grande. Os predadores se aproveitam muito mais do que na minha geração. Na minha geração, meu pai botava limite, e era limite mesmo. Eu tive um pai maravilhoso, mas ele era um especialista em botar limites. Ele foi espetacular. Mas ele dizia, 2 horas comigo é 2 horas da manhã. Eu já era universitário, gente. Eu já era universitário. 2 horas é 2 horas. Senão tu não vai ter mais carro meu, nada disso. Não, 2 horas é 2 horas. Tua mãe fica preocupada e eu que fico sem poder dormir. Quando tu passa de 2 horas da manhã. Naquela época eu não era crente, nem era. Então a gente saía, ia para festinhas e tal, mas tudo naquela época era diferente. Era bem diferente. A droga daquela época era a cervejinha. Para vocês terem uma ideia, não é? Os namoros eram diferentes. Os relacionamentos de amizade eram outros. Então, a vida piorou muito, muito, para criar os filhos. Então, os predadores estão aí nas universidades. Pode contar que vai esfriar quando um filho bate na universidade, que era um local, seria um local de primazia. Hoje é um local onde, espiritualmente, as crianças, os jovens, os adolescentes esfriam mesmo. Então, eu gostaria de parabenizar vocês, pais. Eu me insiro,
A gente tem que ser pai e pai-avô, gente. Não deixa de ser pai-avô também, pai-bisavô. Tu sempre vai acrescentar alguma coisa, sendo exemplo.